Especiais, parte 2, limite fundamental do seno. Então, a gente vai basicamente para o nosso último limite especial, que na verdade a gente vai dividir ele em duas partes. Mas o limite fundamental do seno é esse aqui. O que a gente pode falar sobre ele? Primeiro de tudo, que se eu substituísse por zero, seno de zero é zero, então esse limite aqui é um indeterminado do tipo 0 sobre 0. Eu posso demonstrar ele? A gente vai ainda demonstrar ele, só que mais para frente, nas próximas aulas talvez já apareça a demonstração dele. Não é difícil, a gente consegue entender, só que a gente precisa de alguns outros teoremas que nos ajudam a resolver ele. E o interessante é que a partir desse limite aí, eu consigo resolver um outro limite que a gente pode considerar fundamental, que seria um limite fundamental do cosseno. Esse sim, a gente vai fazer as continhas e a continha que a gente vai fazer é essa daqui, 1 menos cosseno de x sobre x quando x tende a zero. Como é que eu posso resolver isso? Com trigonometria. A gente precisa, é bem importante, antes da gente começar a fazer esses limites que aparecem seno e cosseno, a gente ter uma base bem legal de trigonometria. Reparem que eu vou precisar que apareça seno, porque eu vou usar esse limite aqui de cima, e eu tô com a minha conta cosseno. Então, o primeiro truque para resolver esse exercício é multiplicar por 1. Só que esse 1 aqui é um número dividido por ele mesmo, então dá 1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer mais ou menos o que a gente fazia quando tinha raízes. Eu vou operar a parte de cima e eu vou manter o produto na parte de baixo. Em cima dá diferença de quadrados, então vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. E embaixo, x, 1 mais cosseno de x, multiplicado. O que eu posso fazer agora? Lembrar de trigonometria. A gente tem que seno de um ângulo qualquer mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre 1. Essa fórmula é super importante e vai aparecer várias vezes. Isso significa que se eu pegar esse cosseno e jogar para o outro lado, eu posso fazer isso daqui. Trocar 1 menos cosseno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x. E isso vai me dar essa conta aqui. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou separar ela em dois pedaços, que nem a gente vinha fazendo com outros exemplos. Como é que a gente vai fazer? No primeiro pedaço, eu vou deixar seno de x sobre x e vou multiplicar pelo que sobrou. No caso, em cima sobrou um seno de x e embaixo sobrou 1 mais cosseno de x. Repara que se eu fizer esse produto aqui, seno de x com seno de x dá x ao quadrado, ou seno de x ao quadrado, e embaixo aqui o produto também dá o mesmo. Outra coisa que a gente pode ver é que os dois limites existem. Por quê? Primeiro de tudo, a gente tem esse que está aparecendo aqui, que a gente sabe que dá 1. E esse aqui a gente pode substituir por 0. Dá uma olhada. Seno de 0 dividido por 1 mais cosseno de 0. Seno de 0 é 0. 1 mais cosseno de 0 é 1 mais 1, porque cosseno de 0 é 1. E isso vai dar 0 sobre 2, que também é 0. Então, repara que os dois limites existem. Falando que eu posso fazer isso, eu posso separar em dois limites. Aí, é só colocar a resposta de cada um. Desse primeiro, a gente acabou de aprender que é o limite fundamental. Então, eu posso fazer isso dali e substituir por 1. E o segundo ficaria, como a gente já fez as contas ali, 0 dividido por 1 mais 1. Isso é 1 vezes 0 sobre 2, que é 1 vezes 0, que é 0. Então, o nosso limite fundamental do cosseno vale 0. Então, sempre que aparecer limite de 1 menos cosseno de x sobre x, quando x tende a 0, eu posso substituir por 0. Não tem problema, eu posso ir direto para esse daqui, certo? Vamos então fazer dois exemplinhos como ajuda para como é que pode aparecer esses exercícios para vocês. Letra A, então, exemplo de calcule.
é esse daqui. Repara que o que a gente sabe é que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, que vai dar 1. Aqui eu tenho um 4 atrapalhando. E isso é uma coisa que tem que cuidar muito. Eu não posso fazer 4 vezes seno de x. De jeito alguma, isso pode ser realizado. Aqui a gente está falando de ângulos, e isso aqui é um número, certo? Aqui está o ângulo, eu não posso separar. Porém, substituições eu posso fazer. Então, se eu preciso de uma letra sozinha lá, a gente chama o u de 4x. Se o nosso x está indo para zero, o que acontece é que o nosso u também vai para zero, por causa da relação deles aqui. E como é que a gente vai ficar? Limite seno 4x. Não, u sobre 4x. U de novo, quando o u tende a zero. Opa, ficou exatamente o nosso limite ali, então dá 1. Então, repara que é bem tranquilo e substituição ajuda muito. É bem importante a gente entender esse processo de substituição. Mais um. Letra B. Agora, o que aparece cosseno, a gente tem o mesmo problema, tá ali em cima, ó, aparecendo, como é que ele deveria ser, e tá um pouco diferente. Então, se eu preciso que o ângulo seja só uma letra, o nosso u vai ser 3x. Se o nosso x tende a zero, o nosso u também vai para zero, pela relação deles. E como é que vai ficar? Limite cosseno de u menos 1. Pense que o u não tem parênteses ali, tá? O 1 tá separado aqui. Dividido por u, quando o u tende a zero. Putz, mas a ordem aqui em cima tá do contrário. Não tem problema, a gente consegue arrumar isso com um sinal de menos. Ficaria menos cosseno de u mais 1. Tudo isso sobre 1. O que eu posso fazer? A gente pode ver que aqui, esse número aqui é um menos 1, que está multiplicando a minha função inteira, então ele pode sair do limite. Onde, no caso, a gente vai ter menos limite de 1 menos cosseno de u sobre u, quando u tende a zero. E agora sim, a gente nem precisa desses parênteses aqui, a gente sabe que este limite todo aqui, ele vai dar zero, de onde nossa resposta vai ficar menos zero. Bom, menos zero é a mesma coisa que zero. Lógico que eu fiz os mais fáceis, os mais difíceis ficam para vocês.